Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Carlos Agra. Eu já há alguns anos coordeno os cursos de atualização e especialização em dentística do Senac São Paulo e tive a ideia de fazer esse vídeo, um vídeo que vai estar separado em duas partes, como um material de apoio para os alunos que cursam nossas atividades lá no Senac. Hoje, a ideia, a importância que a fotografia tem em várias atividades relacionadas à dentística, à prótese, a possibilidade de você integrar essa informação sendo um auxiliar muito importante no diagnóstico e principalmente no planejamento de tratamento, é algo que é inquestionável. É óbvio que na medida em que nós temos a possibilidade de refinar a tomada dessas imagens, tudo isso contribui para que ao final você também tenha uma qualidade de planejamento que reflete esse cuidado, que reflete essa atenção com os detalhes que a princípio podem parecer complicados, mas que eu, na medida do possível, vou tentar elucidar aquilo que, de uma forma muito prática, nós usamos como referência, nós usamos como estratégia para colher as informações que nos auxiliam nos planejamentos de tratamento. Essa primeira parte, ela visa trazer algumas informações sobre as indicações que nós fazemos hoje para a fotografia e odontologia, bem como trazer a nossa perspectiva daquilo que é um conjunto de equipamentos, um conjunto de câmera, lente e flash que pode fazer com que nós consigamos ter resultados bastante interessantes na fotografia e odontologia. Então, vamos falar hoje a respeito de indicações, falar a respeito de equipamentos e a indicação, aquela que primeiro vem à nossa mente, né, e aquela na qual nós não conseguimos ir em frente se não tiver algum tipo de informação, se não tiver algum tipo de foto, diz respeito justamente às técnicas de planejamento digital do sorriso. Eu não vou entrar em detalhes a respeito de quais técnicas existem, elas são muitas, elas se valem de aplicativos que são específicos para planejamento digital, ou então a possibilidade é aquilo que a gente tem por hábito fazer na clínica e fazer no Senac, que é o uso de ferramentas mais simples, como, por exemplo, o PowerPoint, e agora levando isso nessa possibilidade de ter a informação digital, de você escanear a boca do paciente ou o modelo do paciente, associar essa informação feita num software simples, que é o PowerPoint, associar essa informação com aquilo que foi gerado com o arquivo digital, o arquivo STL, e levar isso para um programa gratuito que é chamado MeshMixer. De novo, isso não é o propósito, né? Mas o propósito da aula hoje é mostrar como essas ferramentas elas interagem e como, na verdade, eu sempre parto para chegar a esse resultado, que é o resultado aqui que está representado com um modelo de resina. Esse modelo de resina ele vai servir de base para o mockup que vai ser feito na boca do paciente. Só que para que eu conseguisse ter este modelo de resina, eu levei a informação da foto mais o escaneamento da boca do paciente para um software específico. Isso aqui no caso foi num laboratório de prótese feito por um protético, num software chamado Exocad. E essa possibilidade de interação da informação digital do arquivo STL com aquilo que eu desejo como um novo formato, posição, tamanho para os dentes do paciente, foi conseguido criando uma máscara. Essa máscara nada mais é do que eu tornar transparente ou tornar translúcida a foto que eu crio no PowerPoint, colocar essa foto em frente
ao software Exocad, e aí o laboratório de prótese protético, no caso, ele tem a condição de desenhar, de criar uma referência, de criar uma cópia daquilo que eu planejei no computador e trazer isso para o mundo real. Fazer com que esta informação possa ser impressa em resina, e isso aqui vai me possibilitar depois realizar a técnica de mockup na boca do paciente. Essa técnica, ela parece já uma coisa consolidada, mas a coisa de 1 ano ou 1 ano e meio, aquilo que era o padrão é que, de novo, eu fotografo o paciente, eu posso usar um celular, eu posso usar uma câmera semiprofissional. Essa informação gerada pela foto vai me possibilitar desenhar um sorriso, e eu tenho vários programas aqui que podem ser utilizados para gerar esse sorriso. Nesses programas eu aplico os conceitos de estética, eu customizo o sorriso do paciente dentro daquilo que é a minha perspectiva de um resultado adequado, e aqui, em cima dessa informação, eu tenho 2 caminhos. O caminho mais antigo, que a gente agora chama de analógico, né, em que, em cima dessas informações geradas no PowerPoint, eu gero medidas, e essas medidas são transferidas para um modelo de gesso, e nesse modelo de gesso é feito o enceramento convencional. Versus aquilo que agora está se tornando padrão, que é justamente você criar esse ambiente digital, em que a informação criada nesse planejamento, nesse desenho de sorriso, é transferida para um software que vai me permitir a manipulação dessas informações, levando à criação desse modelo de resina. Aqui do lado esquerdo a gente tem um planejamento feito no PowerPoint, então todas as fotografias tomadas na boca do paciente são levadas em consideração para a gente definir a questão da altura, largura, proporção, e aqui no caso, num software que é um software de laboratório, essa informação é transferida e se consegue, dentro desse software, levar no ambiente virtual a criação desta simulação, que depois é também transferida, é colocada num articulador virtual. E aqui, em um caso extenso, em que foi feito o planejamento de uma reabilitação superior e inferior, toda essa reabilitação pautada na informação que veio dessas imagens, que veio destas fotos. Estas fotos, a posição da cabeça da paciente, a orientação deste plano horizontal, que é a linha bipupilar, uma linha que traça o centro da pupila de um lado ao outro do paciente. Isso é um indicador muito importante para a gente da posição e da inclinação desses bordos incisais, dos incisivos centrais, e de como a gente vai usar também a informação dada pela curvatura do lábio para orientar esse arco do sorriso. Então, todo esse trabalho de planejamento, de posição, de largura, de posição da linha média, está sendo calcado em cima da informação dada pela fotografia. Daí a necessidade que essa fotografia ela tenha uma qualidade muito grande. Da mesma forma, esta fotografia que é tirada tendo o paciente na posição natural da cabeça, ou seja, a gente faz com que esse paciente assuma uma posição que é uma posição por muitos considerada como fisiológica, e esta fotografia ela também vai servir como uma referência para a montagem neste articulador virtual dos modelos superiores e inferiores. Então vocês vejam que a fotografia ela não tem um papel único, na verdade a possibilidade que você tem com a fotografia ela é bastante ampla, e é importante que nós saibamos isso e busquemos, na medida do possível, utilizá-la ao máximo. Então aí está o enceramento virtual, todo esse enceramento, ele na verdade só vai se tornar algo físico, feita a impressão, que é o que a gente está vendo aqui. Então, aquilo que começou com uma fotografia, começou com um escaneamento da boca da paciente, ou a moldagem que depois foi feito um escaneamento de bancada no laboratório de prótese, isso foi transferido
do ambiente físico para o ambiente digital, e assim que a gente termina essa etapa digital, a gente tem a possibilidade hoje de gerar esses modelos que são feitos com resina fotopolimerizável, e isso te traz um resultado bastante interessante, especialmente com relação à previsibilidade que você consegue no tratamento. Então não há hoje como se pensar em levar um tratamento médio ou grande à frente, numa reabilitação, sem que antes a gente passe por essa etapa de avaliação da oclusão, de avaliação do sorriso, de tomada de imagens. Todos esses elementos, eles são fundamentais para que ao final você consiga ter sucesso no tratamento. Então, aqui outra alternativa que a gente tem hoje, que é de usar um software livre para gerar esses enceramentos, e aqui, na verdade, esse é um software que é um software que pode ser instalado por qualquer um, desde que você tenha um equipamento com uma potência razoável, um computador com uma potência razoável, você já é capaz de fazer essa manipulação de imagens. Esse software se chama Mesh Mixer, e de novo, esse enceramento que está feito aí no Mesh Mixer, ele foi feito pautado naquilo que o planejamento no PowerPoint nos indicou. E esse planejamento no PowerPoint ele só foi possível em função da tomada das imagens, do registro das imagens do paciente. Outra coisa que é fundamental quando a gente pensa a respeito da utilidade das fotos é quando você pensa na seleção de cores. Então, uma etapa que é crítica, uma etapa que é fundamental, não quando você faz uma reabilitação extensa do paciente, mas em especial quando você está tratando um ou dois dentes, e é muito importante você colher a informação da forma mais precisa possível. Seja para a tua avaliação numa restauração direta, seja para que você viabilize uma boa comunicação com o laboratório de prótese, e o laboratório de prótese tenha uma informação fiel daquilo que é o teu objetivo em termos de cor, de translucidez, de luminosidade para uma restauração indireta. Então, um exemplo aqui de como uma mesma foto ela pode nos trazer diferentes informações. Então, uma foto que não foi feita a manipulação, essa mesma foto ela foi transformada para uma imagem em preto e branco, e essa imagem ela é muito importante porque aqui eu não estou só comparando a matiz e a saturação. Eu, na verdade, nessa foto estou tendo a possibilidade de determinar qual que é a luminosidade correta dos dentes do paciente. Essa talvez seja a informação mais crítica e aquela que faz com que nosso trabalho não seja frustrado. Da mesma forma, a mesma imagem transformada agora para um alto contraste. Então aplica-se um filtro aqui em que se aumenta o contraste e essa imagem viabiliza que nós enxerguemos detalhes de translucidez, detalhes que são, nesta foto normal, que não estão tão evidentes. E por último, aplicando aqui um filtro polarizador, a gente tem a possibilidade de colher essa imagem que é muito interessante, porque esta imagem não apresenta brilho na sua superfície. Então isso nos facilita muito a observação de qual dente da escala Vita mais se assemelha aos dentes do paciente. No caso de uma restauração direta também, a fotografia é muito útil. Eu colho essa foto na hora em que eu estou fazendo o planejamento para começar a restauração, eu coloco pequenos incrementos de diferentes cores, de diferentes materiais com diferentes graus de translucidez ou opacidade e consigo observar qual dessas resinas, assim de uma forma muito clara, objetiva, qual dessas resinas é aquela que apresenta a melhor similaridade com a estrutura do dente que eu quero restaurar. E essa mesma imagem, ela pode ser na hora também transformada em preto e branco, na própria máquina fotográfica. E vai nos possibilitar descobrir dentre essas massas qual é aquela que também tem maior similaridade quanto à luminosidade. Então a imagem colorida me permite identificar matiz e saturação. E essa imagem em preto e branco, ela é muito útil para que eu determine qual que é a luminosidade presente no dente do paciente. E em cima dessa informação eu vou fazer a seleção da resina que eu vou utilizar para a restauração.
Uma coisa que é muito atual também, é óbvio, né, que muitas dessas imagens que estão sendo geradas hoje no consultório, elas têm o propósito de servir como ferramenta de divulgação na internet. Se o teu propósito é esse, né, qualquer equipamento, mesmo esses celulares mais antigos aqui, eles já seriam suficientes para que a gente conseguisse atender o padrão de resolução que o Facebook ou que o Instagram, por exemplo, exigem para uma publicação. Mas aquilo que eu acho que é mais interessante, aquilo que realmente eu diria que é quase que fundamental em várias situações clínicas que a gente atende hoje, seja na clínica, seja nos cursos lá do Senac, é justamente essa possibilidade de você utilizar a fotografia nessa perspectiva de que a fotografia seja a tua base para o planejamento do tratamento. Quando a gente olha aquilo que é possível fazer com as fotografias, como elas nos ajudam na coisa do planejamento de tratamento, também sobressai a perspectiva de que nós temos que estar muito atentos, primeiro, com relação à qualidade da imagem. E a qualidade da imagem, isso a gente vai conversar na segunda parte dessa aula, ela está muito ligada à coisa da resolução, a resolução do equipamento que você está utilizando. Óbvio que quanto maior a resolução do equipamento que você utiliza, melhor a qualidade da imagem. A iluminação é um ponto focal daquilo que é a nossa proposta de trabalho de fotografia e odontologia, na medida em que nós temos o nosso objeto de interesse localizado dentro de uma caverna, localizado dentro da boca. Ou seja, um espaço que dificilmente é iluminado senão por um flash. Né? E eventualmente até, se a minha proposta é não trabalhar com equipamento semiprofissional, e sim usar o celular, e você vai conseguir colher informações muito importantes com o celular, se essa é a tua proposta, mesmo assim a gente vai ter que abrir mão de alguma ferramenta que viabilize a iluminação dentro da boca. Isso pode ser um flash, isso pode ser um iluminador LED, ou eventualmente pode ser até o próprio refletor que a gente tem na cadeira, que vai atuar nessa necessidade que nós temos de iluminar os dentes. Sem iluminação, fica muito difícil você conseguir fazer um registro de qualidade para qualquer fotografia, que dizer então da fotografia odontológica, dado o fato de que os dentes estão escondidos dentro da boca. Outra coisa que é fundamental diz respeito ao protocolo dessas imagens, a padronização de posição, a padronização do registro fotográfico, que tem que seguir um protocolo rígido para que ele tenha utilidade. Então eu não posso me dispor um paciente a fazer fotos laterais com uma inclinação de 45 graus e depois em outra eu faço uma tomada perpendicular. Todos esses detalhes ligados à padronização, é óbvio que eles só conseguem ser atingidos na medida em que a gente se dispõe a tentar, a fazer, a repetir, a errar, e na medida em que você vai repetindo esse exercício, existe já uma coisa que se torna natural e faz com que a possibilidade de você colher fotos com muita qualidade seja uma coisa relativamente tranquila. Tudo bem? Mas é óbvio que para que nós consigamos chegar a esse ponto, primeiro, a gente tem que ter uma base. Segundo, ter um equipamento. Se eu não tenho equipamento, eu saber, dentro das limitações do equipamento que eu tenho, por exemplo, que pode ser um celular, o que eu faço para melhorar a qualidade da imagem que eu colho. E trabalhar esses pontos. E depois, fotografar, fotografar, fotografar. E nunca se cansar de fotografar. Vem em toda oportunidade, em todo paciente que a gente atende, a possibilidade de você colher essa informação e isso servir como um treino para que, na medida em que o tempo passa, você se torne mais hábil
nessa coisa que é a fotografia odontológica. Existem diferentes equipamentos, diferentes possibilidades, certo? E se a gente fosse categorizar esses diferentes equipamentos, hoje em dia a gente poderia dizer que há 4 tipos distintos de máquinas fotográficas, né? A primeira é essa daqui, que é a DSLR, que é o equipamento semiprofissional, é aquele que, existindo a possibilidade, seria o material, seria o equipamento de eleição para fazer o registro da fotografia em odontologia. No outro extremo, o equipamento fotográfico que todos nós temos, né, que são os celulares. Entre a DSLR e o celular, é óbvio que o que mais se destaca aqui não é nem a questão da diferença de valor, porque hoje em dia há celulares aí que eventualmente até são mais caros do que um bom equipamento fotográfico DSLR, mas é o fato de que o celular ele acaba servindo para tudo, né? Então, enquanto esse equipamento fotográfico ele serve apenas para fotografar, com o celular você só não faz, eu não sei nem se eventualmente você não consegue até botar fogo em alguma coisa, talvez até dê, né? Mas ele tem uma utilidade e versatilidade que é muito maior do que um equipamento fotográfico que está voltado apenas para fotografia, tudo bem? Só que a qualidade que esse equipamento fornece hoje em dia, apesar de toda a evolução que nós tivemos nos celulares, as DSLR são ainda o equipamento que traz o melhor resultado com relação à qualidade. Essa segunda categoria de equipamentos aqui, chamadas de mirrorless, elas são primas irmãs das câmeras semiprofissionais das DSLR. E eu não vou ficar perdendo tempo falando a respeito delas, porque há equipamento voltado para macrofotografia, ou seja, que poderia ser usado na fotografia odontológica. Mas o custo desses equipamentos, os adaptadores e tudo mais, fazem com que o uso desse tipo de equipamento seja algo que não traz grande vantagem para a gente. Não traz grande vantagem para a gente. Então, aquilo que você consegue como resultado com a mirrorless é igual àquilo que você consegue como resultado com a DSLR, mas a diferença é que há uma quantidade pequena de acessórios para macrofotografia nesse sistema mirrorless, enquanto que aqui no sistema semiprofissional, DSLR, é grande a quantidade, é grande a oferta de equipamentos voltados para a fotografia odontológica, para macrofotografia. E a gente tem também as câmeras chamadas de compactas. Então são aquelas que, diferente da DSLR, tem a lente fixa. Eu não consigo trocar a lente, eu não consigo trocar essa parte da frente do equipamento fotográfico. Ele, na verdade, ele está acoplado e eu não tenho como mexer nisso. Só que esses foram os primeiros equipamentos que nós usamos no início da era digital. Um equipamento DSLR ou um back digital para colocar numa câmera de 35mm há 20 anos atrás era algo assim que era um investimento como se você fosse comprar um carro. Então isso acaba se tornando meio que inviável. As câmeras compactas digitais, então, foram nossa primeira alternativa, nossa primeira entrada no mundo da fotografia digital veio com essas câmeras. Elas têm boa qualidade, mas elas têm um grande defeito, que normalmente diz respeito à iluminação. Então essa foto ela ilustra bem aquilo que eu tenho como problema com essas câmeras compactas. Primeiro, a lente não é específica para que eu consiga ter uma qualidade boa de reprodução de detalhes. E quando eu vou me aproximar muito do objeto, no caso o dente, o flash, que normalmente está acima ou do lado da objetiva desse tipo de câmera, acaba projetando uma sombra e o resultado não é um resultado muito legal. Por outro lado, eu tenho a possibilidade de estar empregando um celular. Tudo bem? Então, esta foto ela foi obtida com um iPhone 7, não é o 7 Plus, não é o equipamento mais atual, mas à época era o melhor equipamento que existia. E é óbvio que a gente pode, olhando essa foto, achar vários defeitos, né? Achar, por exemplo, que a resolução que a foto apresenta não é uma resolução perfeita.
E realmente não é perfeito. Agora, a nossa ideia quando a gente pensa em fotografia sempre é a de colher informação. E o que é melhor para a gente? Não ter algo perfeito ou ter nada. É preferível você ter essa informação, mesmo que ela apresente algum tipo de artefato, mesmo que ela apresente algum tipo de imperfeição, mesmo que ela não represente assim a beleza dos dentes do paciente, do que não ter nada. Então, se eu só tenho o celular, eu vou começar a aplicar o meu protocolo de fotografia usando meu celular. Eu vou exercitar. Isso eu falo para todos os alunos nos cursos. Se você não tem uma câmera semiprofissional, se você não tem uma lente dedicada, se você não tem um flash específico, olha, você já tem um equipamento que está sempre no teu bolso. Então, tira do bolso e fotografa. Vamos tomar todas as medidas voltadas para a biossegurança, no sentido de que a gente não crie, com esse esquema de fotografar com o celular, um problema no ambiente da clínica, mas sempre a ideia qual é? É ter a noção de que entre uma imagem que não é perfeita e nada, é preferível ter essa imagem imperfeita. E é óbvio que quando eu penso na qualidade da imagem, um equipamento como esse, que é um equipamento que é uma lente macro com um flash twin num corpo de excelente qualidade, vai me trazer como resultado uma imagem como essa. Essa imagem não tem outro sentido senão, sei lá, mostrar características que são características bonitas, né, tanto da gengiva quanto do dente do paciente, e aí simulando uma seleção de cor do dente, aplicando uma bolinha de resina por sobre esse dente. Mas essa qualidade de imagem, ela ainda é uma coisa exclusiva, ainda é uma qualidade que a gente só encontra nesses equipamentos semiprofissionais. O grande problema disso é que, óbvio, que eu vou estar frente a opções cujo valor pode ser um valor significativo num primeiro momento. Então, a ideia sempre é pautar a nossa possibilidade frente àquilo que nós temos em mãos. Se eu tenho a possibilidade de investir num equipamento fotográfico, e isso é uma coisa que eu insisto bastante com os alunos, né? No começo do curso, você tem a ideia, você tem o recurso para adquirir o equipamento semiprofissional, tem essa vontade? Faça agora. Por quê? Na medida em que esse equipamento é utilizado durante os cursos, a gente consegue orientar o aluno para que ele consiga realmente fazer bom uso desse equipamento. Então a gente faz uma coisa na prática e é a melhor forma da gente aprender a usar o equipamento é justamente fazendo essa aplicação prática. Então, se tem esse recurso, se tem essa vontade, se tem essa possibilidade, vamos fazer a aquisição desse equipamento no começo do curso, porque aí ao longo do ano no curso de atualização ou ao longo dos 20 e tantos meses no curso de especialização, a gente tem a possibilidade de dar essa orientação e fazer com que o aluno se desenvolva no uso desses equipamentos, tá bom? Então, falando um pouquinho a respeito da escolha de equipamento, aquilo que a gente tem que saber é que o que nos é útil são os equipamentos voltados para isto que é chamado de macrofotografia. Vocês veem que a macrofotografia ela abre uma perspectiva muito complicada. Ela faz com que nós sejamos capazes de ver detalhes que a olho nu nos passariam absolutamente como sendo imperceptíveis, né? Eles são imperceptíveis a olho nu. É aquilo que eu gosto de ressaltar quando eu vejo essas imagens do microbrush. Quando é que a gente tem essa perspectiva de ver que o microbrush apresenta essa característica tão irregular como aquilo que está sendo mostrado aqui nessa foto? Da mesma forma, essa macrofotografia ela também vai me permitir fazer uma avaliação bem objetiva sobre aquilo que eventualmente eu precisaria ter modificado num preparo. E que clinicamente
a não ser que eu tenha um microscópio, clinicamente pode passar desapercebidos. Então, a fotografia, ela também tem essa utilidade da gente estar fazendo uma avaliação da qualidade do nosso trabalho. Ela nos permite fazer essa avaliação de uma forma muito interessante. E se eu identifico que eu cometi um erro, que eu poderia ter feito algo de uma forma diferente, isso vai me servir para que numa outra ocasião, numa outra oportunidade, eu preste atenção para esses detalhes. Então, fotografar nossos casos é uma coisa, em especial as etapas de execução do tratamento, é uma coisa muito útil no sentido de prover a uma autoavaliação a respeito daquilo que está sendo feito. Quando eu penso num equipamento fotográfico básico para o consultório, para fotografia e odontologia, eu tenho que me familiarizar com alguns termos, né? O primeiro deles é que eu preciso que esse equipamento ele tenha um corpo, uma lente e um flash. Então, característica da DSLR, que é esse equipamento semiprofissional. Vocês veem aqui que o corpo é uma estrutura à parte e o esquema de lente é intercambiável. Então eu eventualmente posso ter esse equipamento e a esse equipamento eu vou conectar a minha lente macro, que é voltada para fotografia, para macrofotografia. Mas eu vou viajar com a família, eu posso de repente montar uma lente zoom nessa mesma máquina e ela vai ter várias utilidades. Ela vai ter várias possibilidades. Tudo bem? Isso é essencial. É essencial que eu tenha esse tipo de corpo, então, que eu tenha essa lente, que é uma lente específica, e tão fundamental quanto corpo e lente é o flash. De novo, a boca é uma caverna escura. Eu tenho que, de alguma forma, iluminar essa caverna. E a forma mais eficiente de eu conseguir esse intento é justamente utilizando um flash nesse meu equipamento. Bom, não cabe aqui entrar em detalhes sobre os vários tipos e as várias utilidades que você tem nas diferentes lentes que podem ser compradas. Mas assim, de uma forma bastante simplista, a gente pode dizer que nós temos dois extremos representados aqui nessa foto. Na parte de cima, uma lente que é chamada de teleobjetivo. Essa teleobjetiva, ela se assemelha muito àquilo que eu tenho num binóculo, ou numa luneta, ou num telescópio. É o tipo de lente que me permite enxergar longe. Então, se eu quero fotografar a Lua, se eu quero fotografar um objeto que está muito distante de mim, o interessante é usar uma lente teleobjetiva. No outro extremo, a gente tem uma categoria de lentes que se assemelha a um microscópio. É o tipo de lente que vai me permitir colher esse detalhe de informação, como é o olho de um inseto. Então, há aqui no canto, inclusive, a referência do autor dessa foto, mas é uma foto muito bonita, que só foi possível porque o autor dessa foto usou uma lente que se assemelha ao microscópio. Ele utilizou uma lente chamada de lente macro. Como na grande maioria das vezes o que a gente quer é colher detalhes, é fotografar uma parte do corpo humano que é bastante específica e pequena, é óbvio que esse é o tipo de lente que nós buscamos utilizar. E uma característica interessante dessa lente macro é que ela também nos é útil quando a gente vai fazer retrato. Tudo bem? Então ela não é interessante para você levar numa viagem, para você fotografar a família, ela vai ter várias limitações. Mas ela é muito útil, muito interessante, primeiro, quando eu quero colher aquele detalhe num preparo. Ou, eventualmente, quando eu quero fazer um registro, uma fotografia, um retrato de um paciente. Ele também vai servir muito bem para esse propósito, trazendo pouquíssima distorção. Tudo que é bom tem seu valor, né? Então, nós estamos aqui
fazendo este vídeo em abril de 2020 e esses são valores de referência de diferentes tipos, diferentes marcas, diferentes fabricantes de lentes macro, né? Então, são dois modelos da Canon, um modelo aqui da Nikon e um modelo da Sigma. E aqui no caso a Sigma ela produz lentes que servem tanto para câmeras da Canon quanto para câmeras da Nikon. E vocês veem que o valor não é um valor pequeno, tudo bem? Todos os valores aqui representados em dólar. Corpo, lente, e eu preciso agora iluminar a caverna. E para eu iluminar a caverna, eu tenho que utilizar um flash. Tudo bem? Óbvio que nós não podemos imaginar que utilizando um flash como esse que está representado aqui, a gente vai ter algum tipo de resultado bom quando a gente pensa em fotografia odontológica. Não, na verdade, existem flashes que são específicos para a gente. Tá? E esses flashes, eles têm basicamente dois formatos, ou duas possibilidades de apresentação. A primeira delas é o que está representado aqui nessa foto, que é o chamado flash circular. Esse é um flash que vai acoplado na ponta da lente, ou seja, você não projeta a sombra como aquela máquina compacta que eu mostrei antes para vocês, projetava a sombra sobre o objeto, o lábio acabava sendo uma barreira que projetava uma sombra sobre os dentes, não. Aqui eu tenho a chance de mandar luz para dentro da caverna para iluminar todo o interior da boca do paciente. Então esse aqui é o chamado flash circular. E aqui eu tenho dois exemplos de flashes que são chamados de flashes twin. Twin por quê? Twin de gêmeos, né? Porque normalmente eles têm duas cabeças. Então aqui eu tenho a possibilidade de inclinar essas cabeças em diferentes posições, com diferentes inclinações, e tudo isso acaba sendo, num primeiro momento que eu estou fazendo fotografia odontológica, um fator que acaba complicando o meu resultado. Então, sempre que me perguntam qual o flash que eu tenho que comprar para começar a fotografar, o flash mais simples de ser utilizado num primeiro momento, com certeza é o flash circular. Quando eu trabalho com o flash twin, eu consigo criar efeitos artísticos muito interessantes. Eu consigo fazer com que a luz ela seja modelada de tal forma sobre o objeto que esse objeto ele adquire um volume que é bastante interessante. Mas esses são detalhes que são detalhes. O contraponto disso, dessa qualidade do flash twin, é o fato de que você complica por vezes em muito o processo de fotografar. Torna o equipamento, porque na verdade a gente não usa esse flash desnudo, a gente usa rebatedores nesses flashes, torna esse processo de uso do flash algo mais complicado. Então, se você está começando na fotografia, se você quer um equipamento que vai te garantir uma qualidade adequada de iluminação dos dentes do paciente, eventualmente até uma foto de retrato, uma foto de rosto do paciente, você também vai conseguir uma qualidade muito boa. A primeira opção é justamente usar um flash do tipo circular. Então, basicamente o que nós temos no mercado são equipamentos da Canon, da Nikon e da Sony. Eu não tenho familiaridade com os equipamentos da Sony. Na verdade, meus equipamentos, a grande maioria é da Canon, tudo bem? A Nikon também apresenta equipamentos com grande qualidade, tudo bem? E tanto Nikon quanto Canon vão apresentar flashes que são úteis para a macrofotografia. O flash da Nikon aqui é um flash do tipo twin, e a Canon nos oferece duas alternativas, ou o flash twin ou o flash circular. É uma questão interessante porque sempre há a dúvida, né? Olha,
seleciono o Nikon, seleciono o Canon. Eu sei que a partir do momento que você comprar um equipamento da Nikon e comprar a flash da Nikon e comprar a lente da Nikon, não tem sentido você pensar em mudar para Canon. Então, você começou com uma marca, você vai morrer usando aquela marca. Eu comecei com a Canon e, com certeza, não tenho por que imaginar que agora eu vou descartar todos os equipamentos, todas as lentes que eu comprei ao longo do tempo e vou mudar para Nikon. Enquanto a Canon existir, eu vou estar utilizando o equipamento da Canon. Mas vamos lá, você não tem equipamento nenhum. Você optaria por Canon ou Nikon? O que é melhor? Então existe algo relacionado a valores. O equipamento da Nikon ele é mais caro. Existe uma diferença? Existe, mas não é nada assim também tão significativo. Tudo bem? O grande diferencial que você tem na Nikon é justamente o flash. Esse flash, vocês veem que é um flash em que não tem fio. Ou seja, ele está conectado aqui à boca da lente sem um fio. Tudo bem? E se eventualmente, na minha rotina, eu fotografo prótese, eu fotografo coisas que estão na bancada, eu fotografo muitos objetos que não só fotografo boca, mas fotografo muitos objetos que podem ser dispostos em diferentes superfícies, de repente é interessante você pensar nessa flexibilidade que a ausência do fio te traz. Porque eu posso ficar numa posição X, colocar meu objeto na posição Y, e esse flash ele pode passear por todo o ambiente, ser colocado em diferentes pontos para criar efeitos de iluminação. É diferente de um equipamento, como é o flash da Canon, em que você tem essa limitação. Eu não consigo colocar essa cabeça longe da máquina fotográfica. Por quê? Porque eu tenho o fio. Então, se o meu objetivo na fotografia e odontologia é eventualmente fotografar muita prótese, fotografar muito modelo, eventualmente, neste momento você pode fazer uma escolha sensata optando pela Nikon, justamente pelo fato de que você tem essa maior flexibilidade. Se ao contrário, o teu objetivo é fotografar dente, fotografar boca, e tanto faz se tem fio, se não tem o fio. Né? Em termos de qualidade das fotos, eu não sou um grande expert, mas eu teria uma grande dificuldade em olhar uma foto e dizer assim, bom, essa foto ela foi fotografada com Nikon, ou essa foto foi fotografada com Canon. Tudo bem? Tudo bem que tem um puxa um pouquinho mais para o verde, outro puxa um pouquinho mais para o vermelho, mas não é nada que vá interferir de modo significativo na qualidade final. Tanto com Canon como com Nikon você consegue ter uma excelente qualidade de imagem, uma excelente qualidade de resultado. Tudo bem? Vocês veem que outra possibilidade que existe nesse equipamento da Nikon é o fato de que eu consigo conectar uma gama grande de flashes, todos ligados ao mesmo tempo a essa cabeça, que é o comando do flash. Então essa parte que está colocada aqui sobre o corpo da Nikon é justamente o que comanda, é onde eu coloco a pilha, e aqui é o rádio que comanda o disparo desses flashes. E eu consigo conectar, isso aqui é um exagero, né? Isso aqui, 2 cabeças custam $700, a gente está tratando de uma pequena fortuna que está colocada aqui. Tudo bem? Mas é só mais uma característica desse flash, a possibilidade de você estar comandando várias cabeças ao mesmo tempo. Isso, em certa medida, também pode ser feito com outros equipamentos, né? E eventualmente até com uma Nikon sem usar esse flash. Eu posso comprar um rádio X de uma marca inespecífica, que existem aos montes aí, existem vários fabricantes, que vão permitir você comandar flashes que não são flashes da marca Nikon ou da marca Canon, e você tem essa possibilidade de fazer esse disparo remoto desses flashes, estando longe da fonte de iluminação. Mas isso já é um esquema mais sofisticado de fotografia. E aqui as duas alternativas, né, e os valores desses flashes dos equipamentos da Canon. Vocês veem que a lente macro da Nikon é um pouquinho mais cara, o flash twin da Canon é bem mais caro do que o flash twin
da Nikon. Isso hoje, né? Eventualmente, quando quando vocês estiverem vendo esse vídeo, pode ter acontecido alguma coisa diferente, esses valores terem mudado. E muito bem, esta é uma alternativa interessante que existe no mercado, que são flashes dessa empresa chamada Yongnuo. E por incrível que pareça, né, eu não sei como é que eles não são processados, porque além da similaridade física dos flashes da Yongnuo com os flashes da Canon, o que existe também é até uma nomenclatura muito semelhante entre esses flashes e os flashes da Canon. MR14EX, YN14EX, YN24EX, MT24EX. Tudo bem? Então, é a mesma coisa? Não é. O equipamento da Canon ele te traz algumas comodidades que esses equipamentos aqui não têm. Então, no sentido de você manter um ajuste, de facilidade de ajuste, a Canon acaba sendo uma coisa interessante. Agora, essa diferença de valor justificaria eu abrir mão dessas comodidades? Justificaria. E, de novo, fotografei com o flash da Canon, ou fotografei com esse flash Yongnuo, eu vejo o resultado final, eu não sou capaz de dizer qual que é o equipamento que foi utilizado para fazer a fotografia. Isso não afeta em nada. E, na verdade, a iluminação ela pode ser feita de formas muito inusitadas, usando objetos muito inusitados, e você consegue ter resultados muito bons. O que importa, o que é importante eu não tenho fotografia se eu não tiver luz. Ou seja, eu preciso ter um flash, eu preciso ter uma fonte de luz. Isso sim é o importante para eu ter qualidade na fotografia. Agora, o tipo de iluminador é uma questão que, em algumas situações, ela pode assumir uma importância secundária. Então vamos imaginar aqui um pacote. Esse primeiro pacote ele seria composto de equipamentos com um valor um pouco maior, dada a maior qualidade. Essa maior qualidade ela estaria representada aqui neste corpo, né, esse EOS 80D. Você já vê que o corpo dessa máquina tem um valor próximo a $1.000, ou seja, é um valor significativo. Uma lente macro, né, e aqui, quando eu penso em Canon, eu tenho duas lentes macro, uma que tem um estabilizador de imagem e outra que não tem um estabilizador de imagem. Há outras características técnicas que são importantes, que diferenciam esses dois tipos de lente, mas a principal delas é justamente o estabilizador de imagem, que é assim: eu quero fotografar um objeto que está correndo. Esse estabilizador de imagem me facilita a vida para que eu tenha foco. Os dentes não saem correndo. O paciente não sai correndo. Então a gente não precisa desse tipo de lente. E esse tipo de lente custa $300, $400 a mais do que essa Canon, que é a Canon macro 100mm f2.8. E tem esse valor. E aqui eu posso escolher ou entre um flash circular, e de novo, eu friso, se é o meu primeiro equipamento, se eu não tenho experiência com fotografia, eu sempre começaria utilizando o flash circular. Ou se eventualmente eu optar por fazer o uso de um flash twin, eu tenho um valor desse flash, que é um flash um pouquinho maior. O que vale é que, quando eu faço a conta, né, de um lado, se eu opto pelo flash circular, eu tenho esse valor neste pacote de $2.077 versus $2.517 se eu opto pelo Twin. Curioso é que troco tudo. Eu troco o corpo. Ao invés de um corpo de $1.000, eu opto por usar um corpo com um valor muito mais camarada, né, de $300. Ao invés de usar o flash da Canon, eu uso o flash Yongnuo. Tudo bem? Agora, aonde eu não posso economizar?
eu não posso economizar é nisto aqui. Eu não posso economizar na qualidade da lente. Então, isso, o corpo, ter mais recursos ou menos recursos, para a gente, odontologia é bobagem. Tudo bem? Eu consigo me virar, eu consigo ter um excelente resultado com um corpo com um valor mais singelo. O flash, de novo, né? Posso usar esse flash, que é um flash mais barato que o flash da Canon, eu posso usar uma lanterna, eu posso usar, sei lá. A gente consegue se virar com relação à iluminação. O importante é você iluminar o objeto. E o fato de você comprar este equipamento mais barato não vai estar afetando a qualidade da imagem que você vai alcançar, que você vai obter. E vocês veem que os valores aqui eles são muito, muito inferiores àqueles do equipamento da Canon. O equipamento seria o equipamento prioritário. E agora, quando eu faço a conta aqui, quando eu somo essas partes, vocês veem que há uma queda substancial no investimento que tem que ser feito. Então, se a minha opção é comprar o flash circular, que, de novo, é a minha recomendação para a gente começar a trabalhar com fotografia odontológica, de 2.000 e tanto, isso aqui foi para $950. Né? E mesmo o Flash Twin vai te trazer um acréscimo aqui de $41,50. Tudo bem? Valores em dólar, valores na Amazon nos Estados Unidos. Tudo bem? Só para servir como uma referência. Eu não seria capaz de dizer para vocês qual que seria o custo hoje desses equipamentos. E até uma coisa curiosa, porque esse investimento no equipamento é algo que você vai fazer uma vez e esse equipamento ele vai servir para você durante muitos e muitos anos. Tanto que uma das máquinas que eu tenho, que eu uso para fotografar, tem uma lente macro, sem 2.8, tudo bem? Que tem mais de 20 anos. Eu já precisei fazer manutenção desse equipamento uma vez, dessa lente uma vez. Né? Depois eu comprei outra lente macro, que está montada em outra máquina com o Flash Twin, para não ter que ficar trocando flash, trocando lente entre um corpo e outro, que também deve ter uns 10 anos. Né? E eu não espero que esse equipamento ele vá quebrar ou eu vou perder a utilidade desse equipamento num curto prazo de tempo. Então, na medida em que eu faço esse investimento, é importante eu saber que posso economizar no corpo, eu posso economizar no flash, mas eu não devo economizar na qualidade da lente. Tudo bem? Adiantando aquilo que a gente vai ver na próxima aula. Então, é óbvio, né, que se eu tenho a possibilidade, se há a possibilidade de eu trabalhar com um equipamento semiprofissional, apesar do alto custo, eu vou ter uma alta qualidade da imagem. Não tem esse equipamento, eu vou deixar de fotografar? Não, eu vou fotografar tudo. Né? Até porque todo mundo carrega uma máquina fotográfica na medida em que essa máquina está dentro do celular. Tem alta qualidade? Não, é uma qualidade média. E, eventualmente, até se você tem a possibilidade de ter esses celulares mais novos, mais recentes, é óbvio que essa qualidade está ainda melhor. Só que quando você compara o resultado entre um equipamento semiprofissional e uma foto tirada com o celular, é óbvio que o equipamento semiprofissional ele acaba ganhando em muito. Mas o que é importante? Tudo bem? Eu gastei mais, eu vou conseguir melhor qualidade, só que isso vem com um preço. E esse preço é justamente que eu domine os ajustes necessários para que eu consiga atingir o resultado que eu quero. Esses ajustes, eles normalmente estão ligados a velocidade, abertura e sensibilidade ISO. E tudo isso vai ser tratado no nosso próximo vídeo, em que eu vou ter a possibilidade de conversar com vocês sobre
como a gente consegue manejar esses ajustes e chegar a um resultado que seja um resultado interessante. Bom, essa primeira parte, então, eu acho que já foi devidamente esmiuçada. E no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho justamente a respeito dos ajustes que eu preciso saber, que eu preciso dominar para que, de posse de um equipamento semiprofissional, de uma DSLR com uma lente macro, com flash, eu consiga ter um resultado da fotografia que me agrade. Um abraço a todos.